Opa, olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Jarlison Moreira e essa é mais uma aula do curso Python Progressivo. A gente vai dar continuidade ao tutorial anterior, que a gente começou a falar sobre teste condicional if, e vamos aprender um novo comando hoje, é o comando else. O else que está totalmente interligado ao if, certo? Mas antes da gente começar, vamos relembrar um pouquinho o que é o comando if, né? Muito importante vocês lembrarem do teste condicional if, que basicamente ele vai fazer o que? Ele vai fazer um teste, ele vai testar uma condição, que pode ser uma comparação, comparar um número com outro, se é maior que outro ou menor, comparar uma string com outra string, ou até mesmo comparar um valor, né? Se é um valor zero ou diferente de zero. Então, basicamente funciona assim. Vamos lá, ele vai pedir um número, a idade, por exemplo, digite sua idade. Lembrando que o input é sempre string, né? Então a gente tem que passar para inteiro. Idade é o número inteiro. E o if, ele funciona assim. Vou pegar algum tipo de teste, alguma condição. Aqui no meu caso eu quero saber se a pessoa é maior de idade, então vou fazer o teste com o número 18. Vou comparar com o número 18. Se a idade da pessoa, do indivíduo, for maior ou igual a 18, ó, esse aqui é o teste condicional, certo? Ó. Idade maior ou igual a 18. Se o teste der verdadeiro, ele vai executar esse bloco de código dentro do if. Por exemplo, vou colocar aqui uma mensagem, print, você é de maior. Prontinho. Esse é o teste condicional if, né? Bem simples. Vou colocar aqui uma idade, por exemplo, 17. 17 quem sabe que é menor de idade. Então aconteceu o quê? Não aconteceu nada. Porque o meu if só captura o que é maior ou igual a 18. Vamos testar agora com outra idade. 21. 21 é maior que 18, então apareceu. Você é de maior. Beleza? Esse é o teste condicional if, que a gente aprendeu em mais detalhes na outra aula. Tem bastante texto lá na apostila, muito exercício, muito exemplo resolvido. Não deixe de acessar o site aqui, ó. E tá a apostila, que tem quase 500 páginas já, PDF. Lá tem muito mais conteúdo, muito mais questões resolvidas, exercícios. Então, não se esqueça, só estudar pelo vídeo não serve de nada. Tem que ir lá no site, estudar pela apostila também, pelos tutoriais de lá. Tem que ler, escrever e colocar a mão na massa. Então agora, vamos tentar aqui entender qual é a ideia por trás do else. Por que usar outro comando? Ó, nota que nesse caso o if só capturou a idade que é maior ou igual a 18, certo? Então só mostrou quem é maior. E se eu quiser mostrar quem é de menor? Se eu quiser capturar a idade de alguém que é de menor e mostrar uma mensagem só para essa pessoa que é menor de idade. Aí eu tenho que fazer outro if. Você pode colocar quantos testes condicionais if quiser. No sistema operacional, por exemplo, deve ter bilhões de testes condicionais if. Tá? Então vamos colocar aqui mais um. Quem é menor de idade? Aqui tem menos de 18 anos. Esse aqui é meu teste condicional. Vou colocar aqui print. Você é menor de idade. Salvar, rodar. Colocar agora 16. Você é menor de idade. 17. Menor de idade. 18 para cima, ele vai mostrar que é maior. Pronto. Essa é basicamente a lógica do if, né? Tudo que for verdade, ele executa. E o que não for, ele não executa. Agora a curiosidade. Sempre que a gente faz uma comparação, o resultado só pode ser dois valores possíveis, lógicos. True, que é verdadeiro, ou false, que é falso. Não existe mais ou menos verdade, nem mais ou menos mentira. Ou vai ser uma coisa ou vai ser outra, tá? Então, no teste condicional, a gente usa essas comparações quando a gente quer decidir se a gente vai para um caminho ou por outro. Nesse caso aqui, qual é? A gente está querendo relacionar com a idade 18, né? Que é a idade de maioridade aqui no Brasil. Então, só tem duas opções. Ou tu tem 18 ou mais, ou tu tem menos de 18. Certo? Não tem como você ter 18 ou mais e menos que 18. Então é aí que vai entrar o else. Ó, o if captura se isso aqui for verdade. E isso aqui, o if captura se isso aqui for verdade também. Então, ou vai ser executado esse print, ou vai ser executado só esse print aqui. Você concorda? Não tem nenhum número que você possa digitar que vai aparecer esses dois prints. Ou é um, ou é outro. E para esses casos que só tem duas opções possíveis, é que vai entrar o if e o else.
Se o if captura aquilo que é verdadeiro, que é true, o else vai capturar o quê? Aquilo que for falso. Então, simplesmente isso. Em vez de digitar isso daqui, ó, o programador é esperto, não gosta de ficar fazendo coisa à toa. Se eu já testei se esse número aqui é maior ou igual a 18, eu sei também se ele é menor que 18. Se isso daqui for verdade, isso aqui é falso. E se isso aqui for falso, isso daqui é verdade. Então eu vou tirar isso daqui e trocar simplesmente pelo comando else. Minúsculo. Else, dois pontos. Ó, note duas coisas interessantes. Primeiro, o if tem que estar alinhado com esse else. Aliás, o else tem que estar alinhado com o if, tá? E o else, ele vai usar a comparação que está lá no if. Então eu não tenho que colocar outra comparação aqui no else. Então vai funcionar assim. Eu fiz o teste, eu fiz uma comparação aqui. Se for verdade, executa o que está no if. Se for falso, executa o que está no else. Tá? If em inglês significa se. Então, se isso daqui é verdade, faça isso. O else é ou, então é se não. Ó, se for verdade, execute isso. Se não, execute isso aqui de baixo. Vamos rodar. Colocar 21. Você é maior de idade. Colocar agora 12 anos. Menor de idade. Então, basicamente, essa é a lógica do else. O else serve para capturar aquilo que o if não captura. Se for verdade, vai para o if. Se for falso, vai para o else. Beleza? Então, vamos aqui seguir adiante. Agora, com uma curiosidade. O if aqui está capturando se for maior de idade, né? Se for tiver 18 anos ou mais. E se eu quisesse capturar o contrário, se eu quisesse capturar aqui no if quem é menor de idade, se aqui fosse para aparecer isso, o que é que eu teria que digitar aqui dentro no teste condicional? Eu vou deixar essa questão como exercício, tá? Tá lá no site também, no tutorial da videoaula. Coloca aqui nos comentários mesmo do YouTube como é que seria o código para aparecer você é de menor no if e você é maior no else. Beleza? É só uma questão aqui de teste lógico. Agora a gente vai aprender um dos algoritmos mais interessantes e mais importantes que existe na computação e na matemática, que é verificar se o número é par ou é ímpar. Intuitivamente para vocês, o que é um número par e o que é um número ímpar? Na escola a gente aprendeu que o número par é aquele que a gente consegue dividir por 2 e ele não vai dar quebrado. Por exemplo, se eu digitar 10 dividido por 2 dá 5, que é um número inteiro, né? Não é número quebrado, então 10 é par. Agora o 7 dividido por 2 dá 3,5. Se dá quebrado, então ele é ímpar, né? Então é basicamente isso. Só que em computação a gente vai usar uma coisa chamada resto da divisão. Que a gente, inclusive, já estudou isso lá em operadores matemáticos em Python. Para quem não lembra, vamos botar aqui na época da escolinha, ó. Aqui um operador. Essa imagem aqui é melhor. Aqui, ó. Aquelas operações que a gente fazia de divisão, certo? Isso aqui é o dividendo, o divisor. Isso aqui é o quociente. Esse número que sobra aqui embaixo, ó, é o resto da divisão. Aqui, ó, 26 por 5. O resto é 1. 724 por 50. O resto é 24. Se você lembrar bem, a gente aprendeu que em Python, o operador que... Deixa eu limpar aqui a tela. O operador que vai trabalhar com o resto da divisão é esse aqui, de porcentagem, tá? Por exemplo, se eu colocar 4 por 2, ele está perguntando qual o resto da divisão de 4 por 2, dá 0, né? Porque o 4 é um número par. Vamos experimentar esse caso aqui do site, ó. 26 por 5. Qual o resto da divisão de 26 por 5? Dá 1, tá aqui na imagem, não. Agora vamos testar esse caso aqui. Qual o resto da divisão de 384 por 50? Deu 34 aqui na imagem, né? Tá aqui, ó, 34 no Python. Então a gente vai usar esse operador, essa lógica, para saber se o número que o usuário digitou é um número par ou ímpar. Então vamos pedir um número para ele. Vou colocar aqui num int, que eu vou transformar, tem que ser inteiro que ele vai digitar.
input, digite um inteiro positivo. Isso é importante, tá? Tem que ser um inteiro e tem que ser positivo. Não faz sentido falar de número par se for 3,5. Tem que ser um número inteiro, tá? Então eu tenho que analisar o resto da divisão desse número, do num. Então, a priori, eu vou criar essa variável aqui, ó, resto. Ele vai armazenar o resto da operação de num por 2. Ou seja, essa variável resto, no fim das contas, ela vai armazenar um número, ou o número 0 ou o número 1, concorda? Então pronto, agora eu já tenho o valor do resto armazenado na variável. Deixa eu colocar aqui para aparecer bonitinho a apostila. Então agora eu vou usar o teste if else para verificar o que é que tem ali na variável resto. Tá? Então, por exemplo, if, se ali no resto tem o valor 0, lembra disso aqui? Igual, eu estou perguntando, resto é igual a 0? Se sim, é porque é o número par. Então eu vou colocar print, eu vou colocar aqui num é par. E se não for par? Só tem duas opções para o número. Ou ele é par ou ele é ímpar. Então dentro do else vai cair o quê? Vai cair o número ímpar. Vai cair caso seja ímpar, né? É ímpar. Prontinho, agora é só rodar. Tá aqui, 21. 21 é ímpar. Tá correto. Beleza? Vamos rodar de novo. 12. 12 é par, tá correto. Beleza? Então, tranquilo, agora eu vou fazer o contrário. Se o resto for 1, que significa o quê? Que aqui é ímpar. Certo? Ímpar. E aqui é par. Mesma coisa, só está usando uma lógica diferente, mas no fim das contas vai dar a mesma coisa. 56 é o número par. De outro número aí. Ímpar agora, 9. Tudo perfeito, beleza? Agora vamos aprender a deixar esse código um pouco mais eficiente. Porque a gente criou aqui uma variável resto, só que ela não é absolutamente necessária. Eu posso colocar diretamente essa expressão aqui, ó, num resto por 2. Vou recortar ela aqui, vou apagar essa variável resto, não preciso declarar ela. Eu vou colocar ela aqui direto, ó. A expressão resto da divisão por 2 é igual a 1. Se sim, se true, vai executar o if. Se for falso, executa o else, que é o par, né? Vamos rodar de novo, agora o número 16. 16 é par. Beleza, pessoal? Então eu coloquei tudo aqui direto. Tá? Agora uma curiosidade. Quando eu falei do if else, que ele testa expressões, geralmente ele testa expressões, né? Se uma coisa é diferente da outra, se é maior, se é igual. Mas ele também testa valores, tá? Números. Você deve ter aprendido, ouvido falar em algum lugar que tudo é 0 ou 1, né? É mais ou menos isso, tá? Mas em programação, tudo que for 0 é falso e tudo que for diferente de 0 é verdadeiro. É uma convenção da computação, tá? Então eu posso simplesmente colocar aqui dentro isso aqui, ó. Apenas isso. Num asterisco não, porcentagem 2. O que esse num porcentagem 2 vai dar? Vai dar sempre 0 ou 1, que é o resto da divisão por 2, né? Então, se for 0, o if vai perguntar if falso. Então, se for falso, vai aparecer o que aqui no... Então, se for par, isso aqui vai ficar 0. Se for 0, não vai executar o if. Vai executar o else, que é par. Agora, se isso aqui der 1, vai executar o if, né? Então vai ser ímpar. Vou colocar aqui ímpar. Testar de novo. 55 é ímpar. Mais uma vez aqui. Colocar outro número 212. É par. Beleza? Entenderam? Ó, se isso daqui der 0, então o resultado do teste condicional vai ser falso. Se é falso, não executa o if. Vai executar o else. E o que é que eu vou colocar dentro do else? Ora, se deu 0 aqui, é porque o número aqui é par. Então dentro do else vai estar o par.
E se der 1 aqui, se der 1 vai dar verdadeiro, porque qualquer coisa diferente de 0 é verdadeira, qualquer coisa diferente de 0 é true. E se der verdadeiro, executa o if, não executa o else, tá? Deu verdadeiro, executa o if. Deu falso, executa o else. Então, se vai executar o if e deu 1, então é porque o número é ímpar. Tranquilo, pessoal? Bem simples isso, de boa. Mais uma vez, lá na apostila tem muito mais exemplo, muito mais exercício, tem até alguns jogos lá já resolvidos. Acessem a apostila, estudem por ela e resolvam todas as questões que tem nela. Beleza? No próximo tutorial a gente vai aprender a colocar if, else dentro de if, dentro de else. São chamados testes condicionais aninhados, né? Um dentro do outro. Beleza? Então por enquanto é isso. É fácil esses exemplos, tá? Beleza? E passar aqui um desafio para vocês. Ó, os números pares são ditos números múltiplos de 2, certo? Porque quando a gente divide, a gente pega o resto da divisão de um número por 2, dá 0. E o que é um múltiplo de 3? É aquele número que se eu dividir por 3, ele vai dar um número exato, né? Ele vai deixar resto 0. Ou seja, quando eu pego o resto da divisão de um número por 3 e o resto dessa divisão for 0, é porque ele é um múltiplo de 3, certo? Por exemplo, 3, 6, 9, 12, 15 são múltiplos de 3. Porque se tu pegar o resto da divisão de 15 por 3, vai dar 0. Então ele é múltiplo de 3. Beleza? Então cria um script que pede o número do usuário e diz se ele é múltiplo de 3 ou não. Beleza? Então é isso aí, até o próximo tutorial, pessoal. Valeu!